Em uma noite de domingo, algumas semanas atrás, eu estava estudando sobre o que está acontecendo pelo mundo no YouTube. E eu me deparei com algo preocupante que eu não esperava. Persistent deflation for a third straight month. On a year basis, consumer prices were the slowest since 2009. Grappling with a mounting debt crisis as investors ramp up calls for fiscal stimulus to boost the economy. Eu estava confuso, pois tinha lido no dia anterior que a China havia crescido sua economia em 5,2% em 2023. Então eu decidi investigar um pouco mais a fundo essa situação. Mas quanto mais eu lia, mais fundo eu mergulhava, e o que eu aprendi reconfigurou completamente tudo que eu sabia sobre a economia da China. A China está enfrentando uma grave crise de dívida e um período de deflação que pode muito bem encerrar seus 45 anos de crescimento. E não tem um motivo simples para isso estar acontecendo, mas sim uma acumulação de decisões políticas, a propagação inesperada de doenças, euforia no mercado, mentiras e muitos erros. O que começou como uma mera curiosidade me fez fazer uma pesquisa muito aprofundada, coisa que eu nunca tinha feito para um vídeo aqui no YouTube. Então, deixe-me mostrar as rachaduras que estão se formando em todos os cantos da economia chinesa e como isso pinta um quadro sombrio para o futuro do país. Atualmente, a China é a segunda maior economia do mundo, mas nem sempre foi assim. A República Popular da China foi fundada em 1949 por um ditador marxista chamado Mao. Mao que modelou a economia do país com base nas políticas comunistas da União Soviética. Não havia propriedade privada nem economia de mercado. Em vez disso, os trabalhadores qualificados eram alocados a empregos e seus salários não eram determinados pela oferta e demanda, mas pelo governo. Esse modelo econômico já era extremamente problemático, porém ficou ainda pior devido à extrema pobreza que atingiu a China nos anos 50. Em 1959, a China entrou em uma profunda fome que durou até 1961. As estatísticas reais do país são desconhecidas, mas os estudos próximos dizem que mais de 30 milhões de pessoas morreram em apenas 2 anos. E ao longo do seu governo, Mao foi estimado como responsável por até 80 milhões de mortes. Mao morreu em 1976 e 2 anos depois, a China tinha um novo líder, Deng Xiaoping. Ele liderou a China por 11 anos e começou a implementar reformas econômicas abrangentes que deram início ao período mais longo e bem-sucedido de crescimento econômico da história humana. Ele começou a introduzir zonas especiais onde o capitalismo poderia prosperar na região chinesa. E a primeira dessas cidades foi Shenzhen, uma cidade que hoje é das economias mais poderosas do mundo, um centro global de comércio, tecnologia e finanças. Mas naquela época, tudo isso era apenas uma experimentação para entender os princípios do capitalismo. Antes de se afastar de sua liderança, Deng escolheu 2 sucessores. O primeiro, Jiang Zemin, que governou a China de 1989 até 2002. E mais uma vez, a China continuou a fazer avanços no desenvolvimento econômico. O crescimento do PIB acelerou, elevando a cifra nominal para 1,2 trilhão de dólares até o ano 2000. E o PIB real crescia a taxa de 2 dígitos quase todos os anos. Em 2003, o segundo sucessor de Deng assumiu e mais uma vez a China conseguiu fazer crescimento econômico impressionante. Em 2011, a China ultrapassou o Japão para se tornar a segunda maior economia do mundo, com um PIB de mais de 7,5 trilhões de dólares. Em 2012, Xi Jinping assumiu o controle da China. Inicialmente, Xi Jinping foi visto como mais um reformista de mercado. Ele queria que os mercados livres pudessem desempenhar um papel maior na alocação de recursos no país. Até 2015, o Banco Mundial relatou que a China havia reduzido a parcela de população vivendo na pobreza de 88% em 1981 para apenas 7%. Quase 1 bilhão de pessoas saíram da extrema pobreza em apenas 35 anos. O crescimento da China foi impressionante, porém, a China ainda era um país extremamente comunista. E em 2017, Xi começou a reverter algumas das reformas, aumentando o controle estatal sobre os mercados de algumas maneiras. Uma parte importante da economia chinesa são suas empresas estatais. E em 2017, a Universidade Nacional de Singapura relatou que a China tinha mais empresas estatais do que qualquer outro país do mundo. Em 2019, mais de 60% da capitalização de mercado da China vinha das empresas estatais. E em 2020, 40% do PIB de mais de 14 trilhões de dólares da China vinha das empresas estatais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de empresas estatais mais pra frente no vídeo, porque elas têm um papel essencial para você entender a crise que está acontecendo no país. The company's name is Evergrande, China's second largest property developer. The company is on the brink of collapse. China's stock markets are reeling with $6 trillion wiped off
half the value of Chinese and Hong Kong stocks. Nos últimos anos, a China vem sendo impactada por crises atrás de crises. Desde a destruição do mercado de trabalho devido a políticas excessivas em respostas da pandemia do Covid, até o colapso completo de um mercado imobiliário em crescimento e o desaparecimento de mais de 6 trilhões de valor de mercado de empresas públicas. E esses eventos não aconteceram por acaso. Eles são resultados diretos de políticas excessivas, especulação de mercado e muita ganância. Eles contam a história de uma economia debilitada que caminha para a maior crise de dívida do mundo e a possibilidade de um retorno à estagnação nos próximos anos. Claro que se você estiver gostando desse vídeo, lembra de deixar aquele like e se inscrever nesse canal para você me motivar a trazer cada vez mais conteúdos como esse. A pandemia do Covid-19 atingiu em cheio a economia chinesa em 2020, com o crescimento do PIB caindo de 6% em 2019 para apenas 2,2%, à medida que a pandemia prejudicava a demanda, a produção e os investimentos das empresas. Mas ainda assim, a China conseguiu crescer e quando você compara com os Estados Unidos, que caiu quase 3%, esse resultado é muito forte. Mas como isso é possível? Bem, a resposta na verdade está na forma de como o PIB é calculado. O método é somar o total de consumo pessoal da população chinesa, os investimentos das empresas, os gastos do governo e as exportações líquidas de bens e serviços. Em 2020, a China aumentou drasticamente seus investimentos, principalmente por meio das empresas estatais, o que compensou o colapso do consumo pessoal. E tudo isso com muita, mas muita dívida. E isso vai ser muito importante quando mais tarde a gente falar sobre a crise de dívida da China e como eles estão tentando esconder alguns resultados da economia. Em 2021, a China se recuperou com um crescimento de PIB de 8,4%. No entanto, quando o Covid-19 ressurgiu em 2022, Xi Jinping aplicou a política do Covid-0, um fechamento radical do país que levou o crescimento econômico de volta a 3%, novamente apoiado por um aumento significativo nos gastos com investimentos. A política do Covid-0 causou graves danos à economia chinesa, com várias empresas deixando o país e demitindo funcionários. Em 2020, o número de empresas estrangeiras que encerraram suas operações na China foi de 63 mil empresas. E em 2021, o número de empresas saindo da China, descontando as novas que foram abertas, foi de 61 mil. Olhando agora, o Covid-19 foi um dos menores problemas da China. Eles estavam prestes a lidar com um colapso absurdo no mercado imobiliário do país. Como a maioria dos colapsos imobiliários, a história começou muitos anos antes. Nesse caso, no final dos anos 90. As reformas econômicas da China haviam tirado milhões de pessoas da pobreza e as inseridos na classe média. Então, a demanda pelo mercado imobiliário pela classe média estava crescendo muito forte. Em 1994, a China introduziu um novo modelo para desenvolvedores imobiliários, permitindo que as empresas pudessem vender apartamentos antes de serem construídos e até antes de serem planejados. Uma dessas gigantes imobiliárias era a empresa chamada Evergrande. Fundada em 1996, seu modelo era pegar empréstimo de credores e receber adiantamento de clientes. Depois que eles pegavam o empréstimo, eles construíam a casa, vendiam para os clientes e aí pegavam esse dinheiro para pagar a dívida que eles já tinham feito. E eles foram muito bem sucedidos nisso por um tempo. Até 2021, eles tinham 1.300 projetos em 208 cidades chinesas, gerando uma receita imobiliária de 76 bilhões de dólares e os tornando a segunda maior incorporadora imobiliária da China. Porém, esse crescimento veio junto com outro crescimento, com dívidas gigantescas. Naquele ano, suas obrigações junto aos bancos chineses e investidores estrangeiros chegaram a 305 bilhões de dólares. O problema é que o mercado imobiliário da China estava virando uma grande bolha. A população tinha percebido um grande aumento no valor dos imóveis e começou a especular que sempre ia continuar subindo. A gente sabe que é um problema que acontece em muitos países. Xi Jinping não gostou nada disso. Portanto, em 2021, ele decidiu restringir os empréstimos dos desenvolvedores. Basicamente, ele impediu que as empresas refinanciassem as dívidas que eles não tinham pago ainda. Em outras palavras, as empresas precisavam pagar as dívidas agora se eles quisessem conseguir novos empréstimos. A Evergrande começou a faltar com os pagamentos de dívidas lá no final de 2021. A empresa continuou a vender ativos ao longo de 2022 para tentar cumprir as suas obrigações, mas acabou entrando em falência em 17 de agosto de 2023. E a Evergrande é apenas um exemplo do choque gigantesco que aconteceu no mercado imobiliário da China. Desde 2021, um total de 53 incorporadoras imobiliárias entraram em colapso, sendo que 34 das 50 maiores incorporadoras não eram estatais e se tornaram insolventes. A taxa de inadimplência dos títulos de dívidas em dólares americanos do mercado imobiliário chinês agora está acima de 50%. Isso é um problema muito sério e continua
crescendo na China. O mercado imobiliário atualmente representa 30% da economia chinesa e 70% da riqueza das famílias da população chinesa. Logo, quando os preços imobiliários começaram a cair, a riqueza da população chinesa também foi muito afetada. No entanto, os problemas da China não se limitam apenas ao mercado imobiliário. De acordo com a Fortune, um total de 6,3 trilhões foram apagados do valor das ações chinesas e de Hong Kong desde o pico de 2021. E Tóquio superou Xangai como o maior mercado de ações da Ásia. O problema no mercado imobiliário e as tensões entre China e Estados Unidos fizeram vários investidores desistirem de investir na China e irem para outros países. Mas espera um minuto. Eu comecei esse vídeo afirmando que o crescimento do PIB da China em 2023 foi impressionante, com 5,2% ao ano. Um número que, excluindo 2021, nem os Estados Unidos conseguiam fazer desde 2000. Bem, como eu tinha falado no início do vídeo, essa investigação me fez olhar a China de uma maneira completamente diferente. Eu comecei a notar como os dados econômicos podem ser utilizados para manipular ou até mesmo trazer percepções diferentes do que realmente está acontecendo dentro do país. Um PIB de 5,2% não é tudo que parece. Depois de você olhar nos bastidores, você consegue encontrar um país com uma crise de dívida crescente e piorando, altos níveis de desemprego e um colapso na riqueza da população chinesa. E isso está levando a China a um período de deflação que pode ser bem difícil de escapar. Em 2014, de acordo com o FMI, a relação nacional da dívida da China em relação ao PIB era de 41%. Já em 2022, sua dívida aumentou para 4 trilhões de dólares, ou 77% do PIB. Só que isso é apenas a ponta do iceberg. A China, além de ter uma grande dívida do governo, parece que ela tem uma grande dívida oculta que você não consegue encontrar facilmente. A China, como qualquer outro país, estabelece limites para que os governos das suas cidades não gastem além do desejado. Só que as províncias da China conseguiram contornar isso e encontraram formas de aumentar o gasto sem que o governo principal conseguisse perceber. Como você deve imaginar, encontrar esses dados não é algo fácil, mas segundo uma estimativa, a China pode ter mais de 11 trilhões de dólares em dívida só em 2022. E uma estimativa da Bloomberg colocou a dívida total da China em relação ao PIB em quase 300%. E segundo uma pesquisa, cerca de 1/3 desses veículos de financiamentos da China não eram lucrativos em 2022. Então eu acho que agora você entendeu que o crescimento da China era muito impulsionado pela utilização de dívida. E um dos problemas de crescer com dívida é que no caso da China, o investimento da população e das empresas estavam caindo. Então basicamente era só o governo colocando muita grana. Um estudo econômico da Universidade de Oxford chegou a uma conclusão semelhante, estimando que 40% do PIB é impulsionado pelo investimento, o dobro dos Estados Unidos. O problema de depender de investimentos do governo é que esses investimentos não trazem tanto resultados e podem impactar fortemente a produtividade do país. E uma análise mostrou que muito desses investimentos que o governo chinês fez não estão trazendo resultados, o que é ainda pior, já que eles não vão conseguir pagar a dívida que está sendo gerada. 2/3 da dívida corporativa chinesa são de empresas estatais, muitas empresas que nem lucro dão e muito menos são eficientes. Algumas delas são empresas estatais de desenvolvimento imobiliário que atualmente estão tendo grandes prejuízos, já que está acontecendo uma crise imobiliária. Portanto, enquanto o PIB mostra uma história de um crescimento contínuo, quando você olha para a economia e para a população chinesa, a história parece ser diferente. A Bloomberg relatou recentemente que um ambiente deflacionário está se formando na China, com o índice de preços ao consumidor caindo por 3 meses consecutivos. Isso está acontecendo porque a família chinesa não está consumindo mais. Para começar, o colapso do mercado imobiliário reverteu essencialmente o efeito da riqueza que as famílias sentiam por muitos anos, à medida que os preços dos imóveis subiam bastante. Com 70% da riqueza das famílias em ativos imobiliários, isso teve um grande impacto na confiança do consumidor. Para você entender bem, a riqueza da população estava no mercado imobiliário. O mercado colapsou. A população agora se sente mais pobre. E outro ponto importante, o mercado de trabalho também piorou muito na China. O desemprego dos jovens, que era de 10% a 12% antes da Covid, subiu para mais de 21% no meio de 2023. Recentemente, esse número caiu para menos de 15%, mas isso só aconteceu quando a China resolveu mudar a fórmula que ela calculava o desemprego dos jovens. Atualmente, há um grande excesso de pessoas graduadas na universidade que estão competindo por cada vez menos vagas. O resultado de tudo isso é que as famílias estão cada vez mais pessimistas e gastando cada vez menos na economia chinesa. Menos gastos fazem as empresas reduzirem os seus preços. E quando você pensa assim, uma queda geral nos preços não parece ser algo negativo. Principalmente se você vive num país igual ao Brasil, que teve um aumento muito forte do custo de vida no país. Mas a deflação é realmente considerado algo muito pior do que a inflação. Porque preços mais baixos significam que as empresas ganham menos dinheiro. Então os salários vão ter que cair e as empresas vão começar a demitir também. Logo, as famílias vão ter cada vez menos dinheiro para gastar
arrastar, deixando o ciclo econômico ainda pior. A deflação também torna as dívidas atuais das famílias, empresas e governos maiores em termos reais. Por exemplo, você tem uma dívida, mas você está ganhando um salário menor e a sua riqueza também está menor, só que a dívida continua a mesma. Então parece que essas dívidas estão maiores em relação à sua renda, logo mais difíceis de pagar. O lado bom de tudo isso é que quase toda a dívida da China é estatal. Bancos estatais emprestando para empresas estatais ou províncias locais com sua própria moeda. Então, o governo pode fazer o quê? Imprimir a sua própria moeda, já que a sua dívida é local, e pagar essa dívida. Só que tem um problema. Imprimir mais moeda gera inflação. Só que isso é o menor dos problemas da economia chinesa. Bom, finalmente, embora tenha sido uma profunda investigação, os dados econômicos oficiais, incluindo as estimativas de dívidas, foram bem irregulares na melhor das hipóteses e completamente não confiáveis se você não acredita muito na China. Uma investigação da unidade de inteligência do The Economist mostrou como a China mudou recentemente a forma que ela mede algumas partes do PIB para melhorar a forma que os dados aparecem de acordo com o governo deseja. Logo, conhecer o verdadeiro problema da China não é uma tarefa fácil. Já para o Brasil, essa é uma situação bem preocupante, pois hoje a China é a maior parceira comercial do Brasil. Para você ter uma ideia, a China compra 70% da soja e 63% do minério de ferro exportado pelo Brasil. Logo, uma desaceleração da economia chinesa impactaria muito forte a economia brasileira. Bom, esse vídeo deu muito trabalho para fazer, mas eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e, claro, comenta aí o que você acha da economia chinesa, se realmente vai acontecer um colapso ou se isso é só uma história para enfraquecer a economia chinesa. Mais uma vez, muito obrigado e um forte abraço. Valeu!